Estudo sobre o Evangelho de João, parte 36, 7 de fevereiro de 2024. João, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Ensinando sobre o Espírito. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 37 e 39. Foi dito que há algumas passagens nas Escrituras que merecem ser impressas em letras de ouro. De tais passagens, os versículos diante de nós formam um. Eles contêm um daqueles convites amplos, completos e gratuitos para a humanidade, que tornam o Evangelho de Cristo tão eminentemente as boas novas de Deus. Vejamos em que consiste. Temos primeiro, nestes versículos, um caso suposto. O Senhor Jesus diz: se alguém tem sede. Essas palavras, sem dúvida, tinham um significado espiritual. A sede diante de nós é de tipo puramente espiritual. Significa ansiedade da alma, convicção do pecado, desejo de perdão, ansiando pela paz de consciência. Quando um homem sente seus pecados e deseja o perdão, é profundamente sensível à necessidade de sua alma e deseja sinceramente ajuda e alívio. Então ele está naquele estado de espírito que nosso Senhor tinha em vista, quando disse: se alguém tem sede. Os judeus que ouviram Pedro pregar no dia de Pentecostes e foram transpassados em seus corações, o carcereiro de Filipos, que chamou a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? São ambos exemplos do que a expressão significa. Em ambos os casos havia sede. Uma sede como essa, infelizmente, é conhecida por poucos. Todos deveriam sentir isso, e todos sentiriam se fossem sábios. Criaturas pecadoras, mortais e moribundas, como todos nós somos, com almas que um dia serão julgadas e passarão a eternidade no céu ou no inferno. Não vive o homem ou a mulher na terra que não deveriam ter sede de salvação? E, no entanto, muitos têm sede de quase tudo, exceto de salvação. Dinheiro, prazer, honra, posição, autoindulgência, essas são as coisas que eles desejam. Não há prova mais clara da queda do homem e da mulher do que a da completa corrupção da natureza humana, do que a descuidada indiferença da maioria das pessoas sobre suas almas. Não é de admirar que a Bíblia chame o homem natural de cego, adormecido e morto, quando tão poucos podem ser encontrados que estão acordados vivos. Felizes são aqueles que conhecem algo pela experiência da sede espiritual. O começo de todo o verdadeiro cristianismo é descobrir que somos pecadores, culpados, vazios e necessitados. Até que saibamos que estamos perdidos, não estamos no caminho para sermos salvos. O primeiro passo em direção ao céu é estar completamente convencido de que merecemos o inferno. Essa sensação de pecado, que às vezes alarma um homem e o faz pensar que seu próprio caso é desesperador, é um bom sinal. Na verdade, é um sintoma de vida espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5,6. Temos, em segundo lugar, nestes versículos, um remédio
proposto. O Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele declara que Ele é a verdadeira fonte da vida, o provedor de todas as necessidades espirituais, o aliviador de todas as necessidades espirituais. Ele convida todos que sentem o fardo do pecado pesado a se aplicarem a Ele e se proclama seu ajudador. Essas palavras, deixe ouvir a mim, são poucas e muito simples. Mas eles resolvem uma questão poderosa que toda a sabedoria dos filósofos gregos e romanos nunca poderiam resolver. Eles mostram como o homem pode ter paz com Deus. Eles mostram que a paz deve ser obtida em Cristo, confiando nele como nosso mediador e substituto. Em uma palavra, crendo. Vir a Cristo é crer nele. É crer nele e vir. O remédio pode parecer muito simples. Simples demais para ser verdade. Mas não há outro remédio senão este. E toda a sabedoria do mundo nunca pode encontrar uma falha nela ou inventar uma melhor. Usar esta grande prescrição de Cristo é o segredo de todo o cristianismo salvador. Os santos de Deus, em todas as épocas, foram homens e mulheres que beberam desta fonte pela fé e foram aliviados. Eles sentiam sua culpa e vazio e ansiavam por libertação. Eles ouviram falar de um suprimento completo de perdão, misericórdia e graça em Cristo crucificado para todos os crentes penitentes. Eles acreditaram nas boas novas e agiram de acordo com elas. Eles deixaram de lado toda a confiança em sua própria bondade e dignidade e vieram a Cristo pela fé como pecadores. Então, chegando eles, encontraram alívio. Então, vindo diariamente, eles viviam. Então, vindo, eles morreram. Realmente, sentir a pecaminosidade do pecado é ter sede, é realmente vir a Cristo e crer. São os dois passos que levam ao céu. Mas são passos poderosos. Milhares são orgulhosos e descuidados demais para tomá-los. Poucos, infelizmente, pensam e ainda acreditam. Temos, por último, nestes versículos, uma promessa feita. O Senhor Jesus diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas palavras, é claro, deveriam ter um sentido figurado. Eles têm uma aplicação dupla. Eles ensinam, por um lado, que todos os que vêm a Cristo pela fé encontrarão nele abundante satisfação. Eles ensinam, por outro lado, que os crentes não apenas terão o suficiente para as necessidades de suas próprias almas, mas também se tornarão fontes de bênçãos para outros. O cumprimento da primeira parte da promessa pode ser testemunhado por milhares de cristãos vivos nos dias atuais. Eles diriam, se sua evidência pudesse ser colocada, que quando eles vieram a Cristo pela fé, eles encontraram nele mais do que esperavam. Eles experimentaram paz, esperança e conforto, desde que acreditaram. O que, com todas as suas dúvidas e medos, eles não trocariam por nada neste mundo. Eles encontraram graça de acordo com suas necessidades e força de acordo com seus dias, em si mesmos e em seus próprios corações. Eles muitas vezes ficaram desapontados, mas eles nunca se decepcionaram com Cristo. O cumprimento da outra metade da promessa nunca será totalmente conhecida até o dia do julgamento. Somente este dia revelará a quantidade de bem que todo crente é feito instrumento de fazer aos outros, desde o dia de sua conversão. Alguns fazem o bem enquanto vivem, por suas línguas, como os apóstolos e primeiros pregadores do Evangelho.
Alguns fazem o bem quando estão morrendo, como Estevão e o ladrão penitente e nossos próprios reformadores martirizados na fogueira. Alguns fazem o bem como muitos Timóteos por seus escritos, como Baxter e Bunyan e McShane. Mas de uma forma ou de outra, provavelmente quase todos os crentes serão considerados fontes de bênçãos. Por palavra ou por ação, por preceito, por exemplo, direta ou indiretamente, estão sempre deixando suas marcas nos outros. Eles não sabem disso agora, mas eles finalmente descobrirão que é verdade. A palavra de Cristo será cumprida. Nós mesmos sabemos alguma coisa sobre vir a Cristo. Esta é a pergunta que deve surgir em nossos corações ao deixarmos esta passagem. O pior de todos os estados da alma é não sentir nem se preocupar com a eternidade, não ter sede. O maior de todos os erros é tentar encontrar alívio de qualquer outra maneira que não aquela que está diante de nós, a maneira de simplesmente vir a Cristo. Uma coisa é vir à Igreja de Cristo, aos ministros de Cristo e às ordenanças de Cristo. Outra coisa é vir ao próprio Cristo. Feliz é aquele que não apenas conhece essas coisas, mas age de acordo com elas. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome por nos deixarmos viver mais um dia e aprendermos mais da tua palavra. Senhor, que o teu nome cresça, que o meu e o nosso diminua. É o que lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.